abençoe a sua vida nessa manhã, rica e abundantemente. Que a graça do nosso bom Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo possam repousar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre aquelas pessoas a quem você ama e está distanciado deles durante esses meses que nós estamos em isolamento social. Mas sabemos que Deus é bom. Deus tem nos alcançado, tem nos conduzido, tem trazido paz ao nosso coração durante esses dias. Então, que esse bom Deus, nessa manhã, possa falar ao seu coração de uma forma sem igual. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, Salmo de número 91. Divida a leitura com a pessoa que está ao seu lado. Convide sua esposa, seu esposo, seus filhos, para estar junto conosco nessa manhã, para podermos louvar e bendizer o nome do Senhor. O salmista diz assim no Salmo de número 41: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei respostas. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, ó Deus, por nos reunirmos mais uma vez, mesmo embora ainda de uma forma virtual, Senhor, mas temos a certeza que o Senhor tem nos alcançado de uma forma pessoal, um a um, lar a lar. Abençoa, Senhor, essa manhã, o culto, os louvores, a palavra, seja sobre cada casa, ó Deus, que abre nesse momento, ó Deus, o seu coração para participar desse culto, não assistir, mas ser participante, ó Deus, daquilo que o Senhor irá nos conduzir nessa manhã. Abençoa o nosso louvor, abençoa a nossa adoração, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Bom dia, igreja. Que a glória do Senhor continue preenchendo as nossas vidas, continue preenchendo o nosso lar. Que a manhã deste dia seja gloriosa para o nome do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor, porque nada se compara à sua glória. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Com alegria. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo sobre tudo que
as mãos se levantam para dizer que tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Todos os joelhos se confessarão para dizer que tu és o Senhor. Novamente os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Todos estão para dizer que tu és o Senhor. Para dizer o quê? Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Pois o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adora o Senhor aí no teu lar. A tua igreja te adora. Diga ao Senhor: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nesta manhã, Senhor, a tua igreja te adora. Vamos novamente, os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos louvem ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Diga nessa manhã, Senhor, tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Diga, Senhor, tu és meu Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Adora o Senhor nessa manhã. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, meu Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Diga a tua igreja. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor é Deus. Deus é Deus. Não importa as circunstâncias da minha vida, o meu Deus continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém.
onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo, conhece todas as coisas. Fomos criados para o seu louvor. Então adore em espírito e em verdade. E diga: Deus é Deus. Deus é Deus, não importa as circunstâncias. Deus é Deus. Que Deus, o Senhor te abençoe nesta manhã. Louvado seja Deus. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, por nos dar aquilo que mais de precioso uma pessoa pode ter nesse mundo, que é a vida. A vida é um dom que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pai, abençoa a vida dessa pessoa que está em nossa casa, ó Deus, nossos parentes, ó Deus, seja sobre a vida de irmãos nossos, Senhor, que estão distantes. Pai, visita a cada um, dando saúde, cuidando das necessidades, ó Deus, livrando de todo o mal, nos alcançando conforme o Teu bom propósito em nossa vida. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por cada igreja que nessa manhã começa, ó Deus, a propagar o Teu Evangelho. Senhor, Te agradecemos, Pai, por cada pessoa que abre o seu lar nessa manhã, de uma forma virtual, ó Deus, para participar do culto ao Senhor. A Ti seja toda glória, louvor e honra, Deus. Oramos por aqueles que estão enfermos, oramos por aqueles que precisam, ó Deus, de algo sobre a sua vida, pois o Senhor sabe muito bem. Visita, alcança e abençoa. Pai, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, rica e abundantemente. Nós, a cada domingo, temos agradecido pela generosidade do povo que Deus tem colocado nessa igreja. E, de fato, nós percebemos isso a cada semana. Nós estamos nessa caminhada de assistir pessoas através da ação social. Nós temos um número cadastrado. Esse mês de abril agora nós conseguimos agora ampliar os nossos braços e os itens têm chegado. Você tem participado, você tem abençoado e eu quero incentivá-lo a continuar assim. Essa semana agora de nós ampliarmos os itens para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas. Então, isso é fruto da sua fidelidade, do seu envolvimento. Isso é ser igreja, meu irmão e minha irmã. Se envolver com a necessidade do próximo, isso é igreja também. Nós gostaríamos também de agradecer pela sua fidelidade financeira com a igreja. A sua contribuição, os seus dízimos, as suas ofertas. Graças a Deus nós temos conseguido todos esses meses honrar com os nossos compromissos, pagar a folha que nós temos de trabalhadores da nossa igreja, alcançar aquilo que é necessário ser alcançado, muito embora ainda parados, por esse momento, mas nós temos desafios dessa igreja. Então, gostaria de ser grato a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe, que nada falte em sua casa. Também aproveito para estender, o abraço do pastor Jorge pela igreja. Se sinta abraçado pelo nosso pastor nessa semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele tem esse carinho por nós, e tem enviado esse abraço para cada um de nós. Bem, nós temos aqui desse lado, o nosso banco, onde nós podemos fazer o nosso TED, a nossa transferência, ou até mesmo o depósito, Banco Itaú e Banco Bradesco, Então você pode fazer isso. Caso você não consiga, nós temos visto aí que as filas têm aumentado, Então você pode vir à igreja, matar um pouco da saudade desse ambiente e fazer o seu depósito no gasofilácio, Se você chegar aqui e tiver com saudade aqui do ambiente, do templo, você pode chegar até a secretaria, na Adília, ou então lá na nossa irmã Débora, e falar assim,
abre ali um pouquinho a porta para eu matar um pouquinho de saudade, né? Você pode fazer isso. Mas também eu queria te incentivar em algo. Essa semana nós postamos lá no grupo do WhatsApp da igreja para que você envie novamente um vídeo de 5 segundos com a sua família, dando um tchau para os irmãos, ou então falando alguma coisa do seu sentimento para a igreja. Não deixe de fazer isso, né? Nós postamos lá, colocamos o endereço também do WhatsApp que você deve fazer. Então faça isso para a gente diminuir, né, essa saudade, para que essa saudade não seja intensa, para que ela não seja intensa, né, nesses dias que nós estamos aí um tanto quanto isolados, né? Bem, gostaria de convidar você hoje, nessa manhã, de abrir a sua Bíblia lá no livro de Abacuque, Abacuque capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1. Versículos 5 ao 11. Abacuque, capítulo 1, versículos 5 ao 11. Diz assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento no deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Deus com D minúsculo. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Oramos, ó Deus, nessa manhã, para que possamos ter consciência que o Senhor é o Deus que governa soberanamente todos os acontecimentos do mundo. Não há nada que fuja do seu controle. O bem está sobre as suas mãos, como o mal também está sobre as suas mãos. Então, Deus, seja glorificado nessa manhã pela tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem hoje é o Deus que conduz toda a história. Você já parou para pensar que Deus conduz todos os acontecimentos da história do mundo e da história que nós estamos inseridos nesse mundo? Você já parou para pensar nisso? Que alguns de nós consideramos alguns acontecimentos da vida como acontecimentos bons e outros acontecimentos nós o denominamos como acontecimentos ruins? Você já parou para pensar que às vezes nós nos esforçamos para tentar entender aquilo que nós chamamos de mal ou de ruim? Você já parou para pensar que às vezes pessoas tentam explicar o mal da seguinte forma: se existe um Deus que é bom e todo-poderoso, que sabe de tantas coisas, mas mesmo assim
como pode acontecer coisas ruins? Você já parou para pensar que existem pessoas que indagam da seguinte maneira: se Deus realmente é bom, por que não acaba com o mal? Se Ele é todo-poderoso, Ele não tem condições para fazer isso, acabar com o mal? E a outra pergunta: por que Ele não faz isso? Então, esse questionamento que surge no nosso coração, ele é chamado de o problema do mal. E sabe por que ele é chamado de problema? Porque é algo difícil de explicar, não é algo fácil. E, na verdade, sofrimento não é algo que nós explicamos com muita facilidade. Eu e você, nós não temos muita facilidade para explicar coisas que às vezes nós não conseguimos entender com muita clareza. A princípio, nós não conseguimos perceber nenhum benefício no sofrimento. O livro de Abacuque, ele demonstra isso nos primeiros capítulos. Abacuque, ele vivia num tempo diferente do seu tempo quando criança. Quando criança, ele viveu debaixo do reinado do rei Josias, que andou debaixo da vontade de Deus. Mas só que agora, Abacuque, já um pouco mais velho, agora um profeta, ele não está mais debaixo do reinado de Josias. Josias tinha morrido, a violência, a injustiça, a maldade tinha aumentado em muito no lugar onde ele estava, em Jerusalém, ao ponto de Abacuque questionar ao Senhor, no capítulo 1, versículo 2, dizendo: Senhor, até quando? Até quando tanta violência? Até quando tanta injustiça? Abacuque percebe que ninguém seguia a lei, o mais forte engolia o mais fraco, quem era justo não tinha vez no país. E o resumo da sua oração é o seguinte: até quando, Senhor? Talvez essa seja a sua oração e a minha. Quando nós olhamos para situações que nós não entendemos, quando nós percebemos coisas e não conseguimos entender. Exemplo é o que nós estamos vivendo, essa pandemia. Nós olhamos todos os países afligidos por isso e nós começamos a pensar, e talvez na nossa oração nós perguntamos: Senhor, até quando? Essa oração, até quando, Senhor? Ela era o clamor do profeta Abacuque por justiça, por aquilo que estava acontecendo. Só que na medida que Abacuque ora dessa maneira, a resposta que ele tem é uma resposta que o assusta. É algo que ele não esperava, porque quando nós lamentamos com Deus, com situações que estão acontecendo, a nossa consciência nos traz talvez uma resposta única: bem, agora vai ser respondido e o problema vai acabar. Só que em meio a essa pergunta e oração, a resposta de Deus no versículo 5 é a seguinte: acompanhe comigo. Deus responde a Abacuque dizendo: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam, se lhes fosse o quê? Contado. É como se Deus dissesse: preste atenção, olhe, escute, fique ligado no que eu vou te dizer. Já viu quando você está num lugar, e às vezes lá na sala de aula, ou até mesmo na igreja, você está lá com o corpo presente, mas a sua mente está meio voando, e de repente alguém fala algo mais alto, e você se volta para aquilo que vai ser falado. É isso que Deus está fazendo com Abacuque, está chamando, está dizendo para ele: olhe, preste atenção, porque o que eu vou te dizer, talvez até contando, as pessoas não acreditariam. Depois de Deus fazer isso com Abacuque, Deus diz algo chocante para ele. É como se Deus tivesse dito: olha,
Você reclamou de tudo que você vê, de tudo que você está observando, violência, maldade, injustiça. Agora veja, eu trarei mais violência e mais maldade. Imagina, você chega para uma pessoa e você conta a sua insatisfação com alguma coisa. Você abre o seu coração para aquela pessoa e de repente você está esperando uma palavra que vai te consolar e aquela pessoa diz, olha, o que eu vou te dizer vai piorar. Vai ser pior ainda. Talvez você diga para essa pessoa, mas como assim? Talvez seja a mesma pergunta de Abacuque para Deus, mas Deus, como assim? Eu pedi para resolver, o Senhor vai trazer mais violência. É como se Deus estivesse usando a lei de talião, sabe? Olho por olho, dente por dente. O interessante é que Judá, que era o povo de Deus, estava sendo violento. Deus estava trazendo uma nação violenta sobre eles. Judá, que tinha se tornado uma nação maldosa, Deus estava trazendo uma nação ainda mais maldosa sobre eles. E no versículo 9, Deus mostra como eles seriam. Versículo 9 diz assim, todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento no deserto e fazendo tanto prisioneiros como a areia da praia. Isso mostra como era a violência dessa nação que Deus estava levantando. Abacuque tinha falado, Senhor, resolve o problema da nação. Ela está tão violenta. Então Deus diz para ele, tá bom, eu vou trazer uma nação inimiga. Só que a nação inimiga era mais violenta do que eles. E se vocês acham, talvez Deus falando, para Abacuque, se vocês acham que não estão cumprindo a lei, veja como é essa nação. Talvez Deus estivesse dizendo mais ou menos assim para Abacuque, perceba como é que eles lidam com a coisa, versículo 7. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Eles são a sua própria lei. Sabe aquela pessoa que você conversa, ela fala assim, não, ninguém manda em mim, quem manda em mim sou eu mesmo. Eu faço o que eu quero. Eles inventavam o que podiam e o que não podiam. Eles talvez não obedeceriam nem a ONU, nem tampouco direitos humanos. Essa é a nação que Deus estava trazendo sobre o seu povo. Era isso, mais ou menos, que Deus estava dizendo. E sabe, meus irmãos, isso é assustador. Você imagina, você está orando, perguntando a Deus, Deus, até quando? E a resposta de Deus é, eu vou aumentar. Eu vou piorar. E esse que vem por aí não obedece ninguém, não está nem aí. A própria lei deles é o que governa o coração e a mente. Agora deixa eu falar um pouco sobre essa justiça que Deus está trazendo sobre o seu povo. Muito antes, lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 49 ao 57, Deus tinha avisado ao povo sobre a questão da desobediência. Se eles obedecessem a ele, Deus iria manter o seu cuidado sobre eles. Mas se eles desobedecessem a Deus, Deus permitiria que situações viessem sobre eles. É como se Deus dissesse, olha, se vocês obedecerem, é isso, mas se vocês desobedecerem, é isso aqui também. É como Deus dissesse, olha, se vocês desobedecerem, vai ter isso. Sabe aquela criança, quando você diz assim, olha, se você fizer isso, se você for desobediente, olha, saiba que alguma coisa vai acontecer com você. E ela fica assim, será que vai mesmo? Ela toma um susto, mas até que a coisa aconteça, ela percebe que aquilo é real.
Agora a pergunta é, por que isso causa um susto em Abacuque? Por que Abacuque fica assustado com essa fala que Deus tem sobre a nação, uma vez que Deus já tinha orientado essa nação lá em Deuteronômio, capítulo 28? É porque havia no coração desse povo, eles achavam que nunca o juízo de Deus viria sobre eles. Eles achavam que Deus poderia ser juiz e justiça sobre todos os outros povos, mas menos sobre eles. Isso assusta Abacuque, porque a justiça e o juízo de Deus está vindo sobre um povo que é o povo de Deus, o próprio povo de Deus. Jeremias, que era contemporâneo de Abacuque, ele escreve lá em Lamentação sobre isso, também em Lamentações capítulo 4, versículo 12 e 13, você lê depois com calma em casa, aí na sua casa. Ninguém acreditava que Jerusalém seria invadida, porque Jerusalém era a menina dos olhos de Deus. Eles achavam que Deus tratava com mais carinho e que Deus não deixaria nada acontecer com eles, e Deus faz o inimigo entrar e destruir Jerusalém na história. No tempo de Abacuque, Jerusalém ainda não tinha sido destruída. E o povo pensava, Deus pode trazer uma correção aqui, lá, acolá, mas tirar tudo de nós é difícil. Todo mundo acreditava que Deus não faria, e ele diz a Abacuque, eu vou fazer. Tudo isso aconteceria nos dias de Abacuque, versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Se você diz, olha, eu vou trazer juízo, mas isso vai acontecer daqui a 50 anos. Ninguém se preocupa. Só daqui a 50 anos. Você vai no médico, o médico fala assim, olha, você tem um probleminha aí, mas se você tiver que morrer, você vai morrer só daqui a 40 anos. Ninguém se preocupa. Mas se o médico dissesse, olha, você tem um problema. Se você não se cuidar, você não passa da semana que vem. Isso é diferente. E o problema é que Deus tinha dito a Abacuque, a Jeremias também, que era contemporâneo de Abacuque, que ele traria juízo sobre a sua nação. Quando alguém está cauterizado com o pecado, ela não consegue ver o problema e é preciso acontecer algo para que ela acorde. Talvez você conheça pessoas assim. Pessoas que estão tão afundadas no erro, que não conseguem perceber o erro, mas só conseguem ser acordadas quando algo de fato acontece com ela. Imagina quando alguém está, talvez, numa situação da prática do erro e ela repete aquilo 1, 2, 3, 4 vezes e aquilo vira hábito sobre a sua vida. O seu coração já está tão encharcado daquilo que ela não consegue perceber. E alguém de fora olha para isso e diz, parece que não viu o que iria acontecer. É a pessoa que está tão acostumada com o pecado que bebe, e depois de um acidente, ele toma aquele susto e diz, realmente isso iria acontecer comigo. É como alguém que é usuário de drogas, que usa, e depois quando a sua vida já está pelo um fio, ele acorda e percebe, bem, realmente eu não enxerguei isso. Só que isso não acontece só com quem é viciado. Isso acontece com os nossos vícios. Pessoas praticam pecados repetidas vezes, veem as consequências ruins, e quando isso acontece, tomam o susto.
É como Deus dissesse: você não percebeu que isso aconteceria. Versículos 8 e 9 do texto diz assim: seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes do que os lobos do crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento no deserto, fazendo tanto prisioneiros como a areia da praia. Deus traz juízo sobre a sua nação, usando uma nação muito pior. Imagina você. Deus pegando esse povo terrível, violento, e usando de juízo e disciplina sobre o seu povo. É como você fosse exortado por alguém que talvez tenha uma conduta pior do que a sua, e alguém pede para essa pessoa te exortar, e você diz assim: poxa, peraí, logo ela, poderia ser uma pessoa melhor do que eu. Eu poderia pedir para alguém me exortar, me disciplinar, me orientar, me mostrar o caminho certo. Não é uma pessoa melhor, mas aquela ali, era mais ou menos isso que Deus estava fazendo com o seu povo. Às vezes a gente diz assim: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, poderia ser alguém melhor, mas o problema aqui é que Deus está dizendo: olha, é eu que estou fazendo isso. E isso é assustador. Isso é assustador porque isso tudo está nas mãos de Deus. Isso é assustador porque é Deus soberanamente fazendo isso. Isso nos assusta porque não é o nosso inimigo que está promovendo essas coisas, mas é o próprio Deus que ama você e me ama. E a pergunta é: por que nós nos assustamos quando essas coisas acontecem conosco? É pelo simples fato da gente não conseguir entender. É pelo simples fato de nós expressarmos a mesma coisa que Abacuque expressa: até quando, Senhor? É pelo simples fato da gente pensar: será que Deus está do meu lado ou não está do meu lado? Será que Deus está governando a história da minha vida ou não? Mas o outro ponto que nos faz a não entender isso é que a gente esquece que mesmo em meio aos sofrimentos, Deus usa isso tudo como disciplina sobre o seu povo. A gente esquece que Deus disciplina o seu povo também a partir de sofrimentos e aflições. Há um texto da Bíblia que fala muito claro sobre isso e detalhadamente. Hebreus capítulo 12, versículos 4 ao 13, se você puder ir junto comigo. O autor de Hebreus, ele diz assim no versículo 4: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem? A quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o quê? Para o nosso bem,
para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de quê? Alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Você já parou para pensar nisso? Abacuque talvez não estivesse entendendo isso. Que aquele movimento que Deus estava fazendo era um ato de disciplina sobre o seu povo. Isso deveria ser um motivo de grande conforto sobre o coração de Abacuque, de saber que Deus estava disciplinando aquela nação porque a amava. Como o autor de Hebreus diz, porque toda disciplina era proveitosa, muito embora dolorida. Por isso Abacuque está olhando e dizendo: Senhor, até quando? A disciplina, ela tem a característica de amolecer o nosso coração. Eu lhe garanto que você, como pai e mãe, quando você disciplina os seus filhos, você não disciplina para que o coração dele fique enrijecido. Você disciplina para que o coração dele se amoleça diante da disciplina. Nós não devemos fazer como criança, que quando a disciplina chega até nós, a gente fala assim: não está nem doendo. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe vinha me disciplinar, uma disciplina chamada chinelo. Ela dava 3, 4 chineladas, eu falava: nem dói. Mas quando Deus nos disciplina, meus irmãos, com aflições, com sofrimento, nosso coração deve amolecer diante dele. Mas surge uma outra pergunta: como saber se estamos sendo disciplinados por Deus em meio às dores e sofrimentos da vida? Como saber se o que estamos passando, seja doença, seja perda de alguma coisa, um certo desespero na alma, ou qualquer tipo de sofrimento, é fruto do cuidado de Deus conosco ou não? Eu acredito que para fazermos essa diferença ou esse ato de distinguir uma coisa da outra, não é fácil. É também uma dificuldade de nós percebermos que em meio às dores, Deus está também nos disciplinando. Como aquela pergunta que João faz lá no capítulo 9, quando os discípulos avistam um cego de nascença e eles perguntam a Jesus: Senhor, quem foi que errou? Foi o pecado dele ou o pecado dos seus pais? Nós temos essa tendência de achar que todo momento de dor, de disciplina, de aflição é algo do castigo de Deus, mas nós não olhamos que Deus, como um Deus bom, que nos ama, Ele nos disciplina para o nosso bem. Nós olhamos para esse momento de pandemia sobre o mundo, nós conseguimos só olhar a parte ruim, mas nós não paramos para pensar: Senhor, o que o Senhor está fazendo conosco, quanto crentes em Jesus Cristo? Nós não temos mais, talvez, a palavra de Deus direta, como no Antigo Testamento, para sabermos o motivo do nosso sofrimento, dor e aflição. Se estamos sofrendo por causa de idolatria ou por qualquer outro motivo ou qualquer outro pecado, como se fazia no Antigo Testamento. Por isso é necessário entendermos o caminho da disciplina de Deus, que nos lapida por intermédio de todas as circunstâncias desse mundo, mesmo em meio à dor, sofrimento e aflição. É verdade que aqui no texto de Hebreus, que nós acabamos de ler, o povo está sofrendo por perseguição ao Evangelho. Se você ler o texto de Hebreus, você vai entender isso. Mas também eles estavam sofrendo por tropeçar em pecados.
Hebreus 10, versículo 35 ao 39 diz isso. O que estava ocorrendo eram dois tipos de sofrimento. Um por perseguição e o outro por correção. Porém, ambos serviam para o crescimento espiritual deles, independente de qual fosse o veículo, mas Deus estava aprimorando aquele povo. Entenda uma coisa hoje, nessa manhã. O seu sofrimento, a sua aflição, não é para a sua derrota, mas é para o seu crescimento, porque Deus ama aqueles a quem Ele disciplina. Mas, pastor, como pode isso? Não poderia ser algo mais brando? Sim, poderia. Não poderia ser algo mais leve? Sim, poderia. Mas Deus tem a sua forma própria pedagógica para nos ensinar. É por isso que Abacuque está olhando, não entendendo, dizendo: até quando, Senhor? Toda vez que Deus nos disciplina, independente da forma, Ele está nos despertando, nos lapidando. Nós não devemos fazer como criança, dizendo: nem dói. O nosso coração tem que amolecer. Nós devemos reconhecê-lo como Senhor. A nossa resposta à disciplina do Senhor não deve ser querer saber o porquê, o para quê, mas deve ser a de não menosprezá-la e nem fraquejar quando isso está acontecendo. Hebreus capítulo 12, versículo 5, o autor de Hebreus, ele diz algo interessante. Versículo 5, ele diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Confuso, né? Mas esse é o cuidado de Deus. Talvez a pergunta é: como nós podemos menosprezar e fraquejar com essa disciplina que vem de Deus? Eu diria de duas formas para nós terminarmos. Primeiro, através da insensibilidade. A insensibilidade espiritual. Isso acontece quando nós achamos que a reação diante do momento de aflição deve ser o ranger dos dentes e seguir em frente, afinal, a vida não é fácil e nós não temos que demonstrar força em tais momentos. Há pessoas que diante do sofrimento, elas fazem isso, elas rangem os seus dentes e partem para cima, achando que isso vai passar logo. Elas não se submetem a Deus, não perguntam: Senhor, o que o Senhor quer nos mostrar, o que o Senhor quer nos apontar, qual é a direção que o Senhor quer nos levar. O problema é que esse tipo de reação, ela não é diferente da reação do mundo, que reage diante dos problemas, que diz assim: bem, isso vai passar e daqui a pouco está tudo bem. Os nossos momentos de disciplina, meus irmãos, nós devemos parar e falar: Senhor, amoleça o meu coração. Me mostre o que eu devo enxergar. Conduza a minha mente. Pessoas que não conhecem a Deus e nem conhecem a forma como Deus age, elas dizem mais ou menos assim: o que não me mata me deixa mais forte. Mas essa era uma expressão de um homem que era totalmente avesso ao cristianismo, chamado Nietzsche. Nietzsche dizia, nos acontecimentos do mundo, que o que não o matava o deixava mais forte. Como cristãos, nós entendemos que aquilo que nos sobrevém
seja dor, sofrimento ou aflição, isso serve para o nosso aperfeiçoamento em Cristo, porque a Bíblia diz que aprove a Deus a moer o seu filho. Pessoas que falam assim, depois de passarem por momentos difíceis, expressam um propósito vazio no sofrimento, sem um certo entendimento, sem saber para que aquilo serviu, expressam um certo fatalismo na vida, como aquilo aconteceu pelo acaso. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, ele diz que Deus nos consola com todo tipo de tribulação para que nós possamos consolar aos outros. Você já parou para pensar nisso? É diferente quando você acolhe e aconselha alguém que está passando por um problema que você já passou. Você consegue entender a dor. Você consegue entender aquilo que a pessoa está sentindo. A disciplina, meus irmãos, independente de como ela chega até nós, ela deve nos levar a um autoexame, ela deve nos submeter em espírito de oração sempre. Meus irmãos, nós devemos ter um espírito disposto a ouvir a instrução do Senhor e aprender dele em todo e qualquer momento de disciplina. Então, a insensibilidade espiritual é um motivo que pode nos ajudar a não entender. A segunda coisa é a murmuração. Entenda, murmurar é diferente de lamentar. A lamentação é a expressão de um coração que entende que aquilo está doendo, mas ela confia em Deus. É por isso que nós temos um livro na Bíblia chamado Lamentações, que é a expressão de um profeta que entende o que está doendo sobre a nação e ele coloca aquilo diante de Deus. Mas a murmuração é o fato de uma expressão que desconfia do cuidado de Deus em meio aos sofrimentos. Talvez lá no livro de Abacuque seja aquela expressão, enquanto Abacuque ainda não entende, até quando, Senhor? Não de um lamento, mas de uma murmuração. Quando somos facilmente levados à impaciência e à ingratidão diante das tribulações, existe uma cegueira e nós não conseguimos enxergar o Senhor conduzindo toda a história da minha vida e da sua vida. A gente esquece daquilo que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, sem exceção. Nós conseguimos enxergar claramente a providência divina de Deus em nossa história, quando as bênçãos atingem a nossa vida. Mas nós temos dificuldade de reconhecer a providência de Deus em meio ao sofrimento, em meio à dor. Quando nós passamos por um momento de dificuldade, a primeira coisa que a gente fala, isso deve ser o diabo, está amarrado, está sem força. A gente esquece o que Jesus nos disse, que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo. Então, quando as coisas vão bem, a gente diz, bem, Deus está do meu lado, glória a Deus, glória a Ele, e que Ele seja exaltado. Mas quando as coisas apertam, a gente não consegue perceber a mão provedora de Deus. De saber que mesmo quando o controle está fora das nossas mãos, Deus está controlando a sua vida e a minha vida. E sabe o que nos assusta? É que quando nós estamos pensando dessa forma, é nesse momento que Deus nos disciplina, é nesse momento que Deus nos exorta. Lembra do texto de Hebreus?
que Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Meus irmãos, que nós possamos utilizar a prática do salmista como um bom antídoto contra toda e qualquer desconfiança de Deus, de um Deus soberano que cuida das nossas vidas em meio às tribulações e sofrimentos da vida. A prática do que diz lá no Salmo de número 42, em que o salmista, confiante em Deus, nos versículos 5 e 11 do capítulo 42, ele diz a seguinte coisa: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que você possa nessa manhã ter a plena certeza, em meio às dores e sofrimento da nossa vida, e mesmo quando nós expressamos até quando, o Senhor está conosco. Que Deus abençoe, rica e abundantemente. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa manhã. Obrigado por nos entender que em meio aos momentos difíceis da vida, o Senhor está governando, controlando soberanamente todas as coisas. Mesmo quando nós não enxergamos, o Senhor está conduzindo a história da nossa vida e a história que nós ainda não conhecemos da nossa vida. Mesmo quando nós percebemos violência e injustiça, o Senhor está governando sobre todas essas coisas. Meu Deus, nessa manhã nós oramos para que a nossa mente, o nosso coração seja fortalecido. Estamos passando por um momento difícil social no mundo. Estamos sendo forçados a viver isoladamente. Talvez pessoas olhem para tudo isso e estejam dizendo onde Deus está. Mas o Senhor ainda continua no mesmo lugar. O Senhor não mudou de posição, o Senhor continua ainda regendo todos os acontecimentos. Por isso nós oramos, para que em meio a essas situações todas, possamos ser disciplinados, corrigidos, orientados e exortados pelo Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.